Se você tivesse que escolher entre viver com conforto ou viver com verdade, o que você escolheria? Pode parecer uma pergunta simples, mas quando a gente olha com calma, percebe que ela mexe com quase tudo. Porque no fundo, muita gente diz que quer a verdade, mas vive fugindo dela. Foge quando evita uma conversa difícil, foge quando se distrai para não pensar, foge quando percebe que algo na própria vida está errado, mas prefere manter tudo como está. A verdade exige coragem, e teve um homem, lá na Grécia Antiga, que fez dessa coragem o centro da própria vida. Um homem que não queria agradar, não queria parecer sábio, não queria ser famoso, queria apenas uma coisa: viver de acordo com aquilo que considerava verdadeiro. Esse homem foi Sócrates. No episódio anterior, falamos sobre o estoicismo, sobre aceitar aquilo que não depende de nós, e sobre a importância de cuidar da mente para não ser arrastado pelo caos do lado de fora. Hoje, a gente volta um pouco mais no tempo, porque antes de aprender a controlar emoções, antes de falar de serenidade, de virtude, de autocontrole, existe uma raiz, existe um começo. E quando a gente fala desse começo, um dos primeiros nomes que aparece com força é o de Sócrates. Ele viveu em Atenas, por volta de 400 anos antes de Cristo. E aqui já começa uma curiosidade importante. Diferente de Platão, de Aristóteles e de tantos outros filósofos que vieram depois, Sócrates não escreveu livros. Ele não deixou uma obra pronta. Não deixou capítulos, não deixou tratados, não deixou frases organizadas para publicação. Tudo o que sabemos sobre ele vem principalmente dos relatos de seus alunos, sobretudo Platão, e também de outras fontes da época. Mesmo assim, mesmo sem ter escrito uma linha sequer, Sócrates se tornou um dos nomes mais importantes da história da filosofia. E isso por si só já diz muita coisa, porque mostra que a força dele não estava em construir um sistema bonito no papel. A força dele estava na presença, na conversa, no encontro, na pergunta certa feita na hora certa. Sócrates andava pelas ruas de Atenas conversando com as pessoas. E pode parecer pouco, mas não era. Ele parava jovens, comerciantes, políticos, pessoas influentes, homens considerados sábios, e começava a perguntar: o que é a justiça? O que é a coragem? O que é a virtude? O que é o bem? O que significa viver bem? No começo, as pessoas respondiam com segurança, falavam rápido, pareciam certas do que estavam dizendo. Mas Sócrates continuava, perguntava de novo, ia mais fundo, pedia clareza, pedia definição, pedia coerência. E pouco a pouco, aquilo que parecia sólido começava a rachar. As respostas ficavam confusas, as ideias entravam em contradição, e a pessoa percebia, às vezes pela primeira vez, que não sabia tanto quanto imaginava. É daí que nasce uma das frases mais conhecidas de Sócrates: só sei que nada sei. E essa frase, quando é mal entendida, parece apenas humildade. Mas ela é mais do que isso. Ela é uma porta de entrada. Sócrates estava dizendo que o verdadeiro conhecimento começa quando a arrogância acaba. Quando você deixa de fingir que sabe tudo e aceita que ainda tem muito a aprender. Não é uma celebração da ignorância, é uma crítica à falsa sabedoria. É como se ele dissesse: o problema não é não saber, o problema é achar que sabe, e por causa disso, nunca buscar a verdade de verdade. Essa postura de Sócrates não agradava a todo mundo, porque ela desmontava aparências, ela enfraquecia discursos vazios, ela expunha pessoas que tinham poder, mas não tinham profundidade. E isso incomoda até hoje. Ainda hoje,
quem pergunta demais incomoda. Quem vai ao centro das coisas incomoda. Quem não aceita a resposta pronta incomoda. Sócrates fazia exatamente isso, e fazia de um jeito muito particular. Em vez de entregar respostas, ele conduzia o outro até que a resposta nascesse dentro dele. Esse método ficou conhecido como maiêutica. A palavra vem da ideia de parto, de trazer algo à luz. Sócrates comparava isso ao trabalho de uma parteira. A parteira não cria a criança, ela ajuda no nascimento. Da mesma forma, ele acreditava que não colocava sabedoria dentro das pessoas, mas ajudava a trazer para fora aquilo que ainda estava confuso, escondido ou mal compreendido. Isso é muito forte, porque muda a forma como a gente entende o aprendizado. Muita gente ainda acha que aprender é decorar, é repetir, é acumular frases bonitas. Sócrates mostra outra coisa. Aprender é examinar, é confrontar ideias, é deixar certas ilusões morrerem. É aceitar o desconforto de perceber que talvez você tenha vivido muito tempo com convicções frágeis. E aqui está um ponto importante para o nosso tempo. Hoje, a gente vive cercado de informação. Todo mundo opina, todo mundo fala, todo mundo comenta. Mas informação não é sabedoria, opinião não é verdade, e rapidez não é profundidade. Sócrates continua atual justamente por isso, porque ele nos lembra de uma coisa que parece simples, mas mudou a história do pensamento. Uma vida sem exame. Não vale a pena ser vivida. Em outras palavras, se você nunca para questionar o que pensa, o que sente, o que defende, o que deseja, então talvez esteja apenas repetindo o ambiente, repetindo o medo, repetindo a cultura, repetindo o que colocaram dentro de você sem que você percebesse. Sócrates queria interromper essa repetição, queria despertar consciência, queria fazer o ser humano sair do automático. E é exatamente por isso que ele foi se tornando perigoso para a cidade. Ele questionava jovens e velhos, questionava os discursos da política, questionava as certezas morais, questionava a ideia de sabedoria daqueles que eram vistos como sábios. Ele não atacava com violência, atacava com perguntas. E às vezes, uma pergunta honesta é muito mais ameaçadora do que um grito, porque o grito você ignora, mas a pergunta, quando entra, trabalha por dentro. Com o tempo, Sócrates começou a ganhar admiradores, mas também inimigos, e esses inimigos encontraram um caminho para silenciá-lo. Ele foi acusado de corromper a juventude e de não respeitar os deuses da cidade. Na superfície, eram essas as acusações, mas no fundo, o problema era mais profundo. Sócrates ensinava as pessoas a pensar, e toda sociedade que se acomoda em aparências tende a se incomodar com quem desperta consciência. Ele foi levado a julgamento. Poderia ter baixado a cabeça, poderia ter pedido perdão, poderia ter suavizado seu discurso para salvar a própria pele. Poderia ter feito o que tanta gente faz quando se vê ameaçada, negociar princípios para preservar conforto. Mas Sócrates não fez isso. Continuou coerente, continuou dizendo aquilo que acreditava, continuou fiel à própria consciência. E então veio a condenação. Sócrates foi sentenciado à morte. E aqui a história ganha uma força que atravessa séculos, porque ele ainda teve uma chance de escapar. Seus amigos organizaram uma fuga. Havia possibilidade real de sair dali, ir embora, continuar vivo. E mesmo assim, ele recusou. Recusou porque entendia que não faria sentido salvar o corpo, traindo tudo aquilo que tinha vivido até então. Para ele, viver sem verdade não era viver.
Viver contradizendo a própria consciência seria uma forma de morte por dentro. Então, ele permaneceu, aceitou a sentença, bebeu o veneno e morreu. Mas morreu de um jeito que ainda hoje nos obriga a pensar. Não morreu apenas como vítima de um sistema injusto, morreu como alguém que se manteve inteiro até o fim, como alguém que preferiu perder a vida a perder a alma. E isso nos coloca diante de perguntas que não são históricas, são pessoais. Quantas vezes você tem vivido em desacordo com aquilo que sabe ser verdadeiro? Quantas vezes você evita certas perguntas porque pressente que a resposta vai te exigir mudança? Quantas vezes você escolhe conforto, quando no fundo sente que deveria escolher verdade? Essa é a herança de Sócrates. Ele não deixou um manual, deixou um chamado à honestidade interior, um chamado à responsabilidade sobre aquilo que pensamos, um chamado a examinar a vida. E é por isso que ele continua sendo tão importante. Porque antes de qualquer filosofia mais elaborada, antes dos sistemas, das escolas, dos conceitos sofisticados, vem essa base, a coragem de perguntar, a coragem de reconhecer que talvez você ainda não saiba, a coragem de não viver no piloto automático. E quando a gente liga isso ao episódio anterior, tudo começa a fazer mais sentido. O estoicismo vai ensinar a controlar a reação, a distinguir o que depende de nós, a buscar serenidade diante do caos. Mas antes de tudo isso, é preciso fazer o movimento socrático, é preciso questionar, é preciso investigar a própria mente, é preciso perceber se a vida que você está vivendo é realmente sua, ou apenas uma repetição de hábitos, medos e influências. Sócrates não te dá respostas prontas, ele te obriga a acordar, e talvez seja por isso que ele ainda incomode tanto. Porque despertar quase nunca é confortável, mas é necessário. No próximo vídeo, vamos falar sobre Platão, o aluno de Sócrates, que pegou essas ideias, levou para outro nível e começou a organizar aquilo que hoje reconhecemos como uma das bases da filosofia ocidental. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, retribua o canal. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento e sua inscrição fazem toda a diferença e não te custa nada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.